Eu vou ser breve nesta noite, porque depois da pregação temos, oração, amém, para o termo e também os irmãos, amém, os enfermos, amém, e por cada irmão que estão aqui nesta noite. Quem achou diz amém? Amém! Diz assim a palavra do Senhor. Daniel capítulo 6, verso 10, disse: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. E a igreja diz amém. Vamos orar. Senhor Jesus, Pai eterno, nessa noite te agradecemos e te glorificamos, Pai, pela beleza da tua santidade. Pai querido, o Senhor nessa noite venha falar conosco, não aquilo, Senhor, que nós queremos, mas aquilo que precisamos ouvir, ó Pai, nesta noite. Assim, ó Pai, como Daniel orava ao Senhor, que nesta noite possamos orar também e buscar a Ti, ó Pai, em espírito e em verdade, Senhor amado, porque a tua palavra diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Por isso, ó Pai, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Poder sentar. Queridos e amados irmãos, aleluia, nesta noite maravilhosa, nesse segundo dia de campanha, aleluia, vitória através da oração, aleluia, iremos falar um pouco sobre um dos personagens, aleluia, mais conhecidos da Bíblia Sagrada, um dos personagens, aleluia, que passou por momentos na sua vida de grande perseguição, mas que foi um homem que buscava Deus em oração. Tudo começa, aleluia, rapidamente um pouco aqui falando, aleluia, quando houve uma grande invasão e, aleluia, Daniel foi em uma das primeiras levas, aleluia, deportado para a Babilônia. A Bíblia diz que ele, ainda jovem ali, ele foi levado, de maneira que foi escolhido ali os jovens mais sábios, aleluia, para serem levados para a Babilônia. Imagine você, Daniel, acostumado com a cultura judaica, acostumado, aleluia, a viver no meio da sua terra e do seu povo. Agora ele é, aleluia, escolhido e também levado para, aleluia, Babilônia. A Bíblia diz, Daniel capítulo 1, verso 4, jovens, a Bíblia diz, e o rei, aleluia, apenas chefe dos seus eunucos, trouxe alguns dos filhos de Israel de linhagem real e os nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos em aparência, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência, entendidos, aleluia, em conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fosse ensinado as letras e língua dos caldeus. Irmãos, Daniel, aleluia, ele é um dos personagens mais inteligentes da Bíblia Sagrada. Ele era, aleluia, um homem, aleluia, um jovem muito inteligente. Foi levado na primeira deportação para a Babilônia, e esse jovem, aleluia, tinha um espírito excelente, de maneira que ele não era qualquer um ali, aleluia, em Israel, mas era um homem que em Jerusalém tinha sim uma família nobre. Ele vinha de uma família de pessoas estudadas, pessoas sim, aleluia, que tinham uma vida melhor que as demais. Não é à toa que ele vai, aleluia, em uma das primeiras deportações. E antes de nós chegarmos até o capítulo número 6, de serem breve nessa noite, eu preciso falar para os irmãos que Daniel, aleluia, ele já chega ali em Babilônia fazendo uma grande diferença. Ele já começa então, aleluia, a ser, aleluia, diferente, porque a Bíblia diz que o rei quisesse que todos aqueles homens que fossem escolhidos para ser príncipe ali, eles tinham então que participar de um grande manjar, o manjar do rei. Esse manjar era cheio de vinhos, aleluia, cheio de comida e bebida das melhores especiarias, porém, aleluia, era sacrificado a ídolos, aleluia. E a Bíblia diz que Daniel, aleluia, ele então disse: olha, eu não quero participar desse manjar, mas eu quero então que trate-nos com legumes e águas, e vocês verão
fortaleza, e eles tinham que ficar, aleluia, 30 dias, e dentro de 10 dias, a vez que Daniel demonstrou ser bem diferente. Esses jovens, aleluia, junto com Daniel, que não fizeram parte do maná do rei, eles então, aleluia, foram muito melhores na sua aparência, no seu vigor, na sua inteligência, na sua moral, e ele, aqueles que era um jovem inteligente e tinha um espírito de excelência, aleluia. Todo aquele que serve a Deus, irmãos, aleluia, com excelência, ele não se importa com os manjares do rei, com aquilo que esse mundo oferece, mas eles querem sim fazer a vontade de Deus, ainda que as bandejas do inimigo sejam atraentes, mas eles querem sim servir a Deus. Quantos aqui têm esse propósito? Quantos têm negado a si mesmo e tomado a sua cruz, irmão, e seguindo a Jesus Cristo, negando as suas próprias vontades, como Daniel, como homem jovem e sábio, já demonstrou ali em Babilônia que ele adorava a Deus, que ele queria a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz: louvado seja Deus, que Daniel, Ananias, Misael e Azarias, aleluia, eles demonstraram diferença. Eles que fizeram uma grande estátua, ali o rei fez uma grande estátua para que todos viessem adorar a imagem, para que todos viessem adorar. Quem não adorasse seria lançado na fornalha de fogo. Aqueles jovens, aleluia, amigos de Daniel, eles não cederam a esta vontade, a idolatria, porque, irmãos, aleluia, na cultura dos medos e persas, a idolatria era comum, e ali em Babilônia, Daniel não estava acostumado com aquilo. Ele só adorava ao único poderoso Deus de Israel, a esse que nós servimos, que é o único Deus verdadeiro. Se você crê, adora o nome de Jesus, aleluia, nesta noite. Daniel com espírito excelente, um homem que adorava a Deus, mas todo aquele que adora a Deus, irmãos, eles padecem perseguições, eles padecem, aleluia, perseguição. Não somente isso através dessa estátua, mas também a Bíblia diz que o rei teve um grande sonho de uma grande árvore que chegava até o céu. Ele conta, aleluia, esse sonho para todo mundo. Ninguém sabia interpretar esse sonho, mas Daniel, aleluia, qual tem o Espírito de Deus, ele interpreta o sonho do rei. Isto faz com que Daniel havia crescido mais e mais ainda em Babilônia. Mas a palavra de Deus vai nos dizer no capítulo 6, aleluia, que apareceu bem aos olhos de Dario constituir sobre o reino 120 presidentes e 80, aleluia, que estivessem sobre todo o reino, e sobre esses 3 príncipes, as quais Daniel estava ali. Então a Bíblia diz que todos os outros, aleluia, começavam a observar Daniel em sua caminhada, no seu dia a dia, nas suas palavras, para que encontrasse uma falha em Daniel. Irmãos queridos, os nossos inimigos, eles andam nos observando para ver se acham uma falha para lhe acusar, aleluia, para poder te lançar lá fora, para poder, aleluia, tirar você, para poder te acusar. Mas a Bíblia diz, aleluia, que Daniel, ele era fiel a Deus, aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz: entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Levanta sua mão e dá glória, vai dando glória, vai adorando a Deus de Daniel nesta noite, vai, aleluia, clamando ao Deus de Daniel nesta noite. Louvado seja Deus. Jovem fiel, com espírito excelente. Só que o tempo passa, aleluia, Daniel já não é mais um garotão novo, agora já havia estudado, aleluia, obviamente, a cultura dos medos
medos e persas, a cultura dos caldeus, mas também ele não deixava de adorar a Deus. Aquilo que era para fazer parte das coisas mundanas, Daniel se separava. Daniel se separava. Ei, jovem de Deus, mulher de Deus, homem de Deus, você que serve a Deus, você precisa ser diferente desse mundo, porque a Bíblia diz aos demais irmãos, aleluia, para que nós venhamos oferecer um culto como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não nos conformemos com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Daniel era desses, irmãos. Daniel era desses obreiros. Ele tinha na sua mentalidade em servir o Todo-Poderoso, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Daniel está cercado pelos príncipes. Daniel está cercado pelos presidentes. Daniel está cercado pelos homens, aleluia, que ali, aleluia, observavam aquele reinado. Mas Daniel permaneceu fiel ao Senhor, aleluia. Aí diz então, aleluia, que esses homens tramam algo, porque não via nada em Daniel, não via nele, aleluia, nenhum defeito, nada que pudesse o acusar, aleluia. Aí diz, então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes presidentes, porque nele havia o espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo reino, sobre todo reino. Irmãos amados, pode ter certeza que na sua empresa, se você for graduado, se alguém souber, irão te perseguir. Na igreja, se você for consagrado, pode ter certeza que alguém vai te perseguir. Na sua vida, se você for crescer em algo, pode ter certeza, alguém vai te perseguir, com causa ou sem causa. A perseguição é certa. Daniel, aleluia, o rei propôs no seu coração: eu quero exaltar Daniel, eu quero dar algo excelente para Daniel, eu quero constituí-lo sobre os príncipes. Mas a Bíblia diz, não achando falha em Daniel, eles correram até Dario. A Bíblia diz, então os príncipes, os presidentes, procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. Aleluia. Quem é fiel, levanta a mão aqui, irmãos queridos. Aleluia. Menos foste fiel num pouco, no muito te colocarei. Aleluia. Daniel era fiel. Daniel era fiel. Daniel poderia ceder-se às conversas. Daniel podia ser deixado levar pela aparência, porque eles eram bonitos, eram jovens formosos, inteligentes. Mas Daniel era diferente, porque ele tinha um espírito de excelência. Irmãos, esse tipo de homem aqui, irmão, é raríssimo achar. Aleluia, é raríssimo achar. E Dario estava percebendo isso em Daniel. Ele é diferente, aleluia, ele é diferente. E a Bíblia diz, ele não havia nele nenhum vício e nem culpa. Irmãos, quantas pessoas são julgadas injustamente? Quantas pessoas estão na cadeia, talvez inocentes, mas do julgamento de alguém foram parar lá? Mas existe um Deus que está olhando todas as coisas. Quantas pessoas que às vezes são injustamente, aleluia, como aconteceu com Daniel, são julgados, estão sendo analisados. Irmão, saber na sua empresa você não sabe, mas você pode estar sendo analisado pelo seu patrão. Às vezes na escola você deve estar sendo analisado, aleluia, pela diretora, pelo seu professor, e você precisa demonstrar diferença. Porque, irmãos, para estender a mão para ajudar são poucos,
mas para ajudar, aleluia, mas para acusar são milhões. São milhões, aleluia, mas para ajudar são poucos. Daniel estava ali, mas ele acreditava no seu nome, significa Deus é meu juiz. Ele acreditava, Deus é meu juiz, Deus é meu juiz. Enquanto acusava, ele dizia, Deus é o meu juiz, aleluia. E é um juiz justo, tá, irmãos? É um juiz justo. Os juízes do mundo, muitos deles são, aleluia, subordinados por dinheiro. Muitos deles são comprados, aleluia, por prata e ouro. Mas Deus não. Deus não é comprado por ninguém. Aleluia. Ele é soberano. Aleluia, sobre o céu e a terra. E a Babilônia ia conhecer que ali existe um homem com o espírito de excelência. Aleluia. Esse homem era Daniel. Continuando. Ainda dizem então, esses homens disseram, nunca achamos ocasião alguma contra este Daniel, se não procurávamos contra ele a lei do seu Deus. Olha, irmão, como é que o inimigo é sujo, né, irmão Joaci? O inimigo é sujo, irmão. Já que nós não vamos achar falha em Daniel, nós vamos procurar um decreto. Vamos falar com o rei, para que todo mundo venha, ao invés de servir a Deus, venha servir o rei, venha adorar o rei. Isso aí é o que? É idolatria. Aleluia, Deus. E idolatria é abominável aos olhos do Senhor, porque a criatura não pode adorar a criatura, mas a criatura adora ao Criador, ao Criador, ao Criador, ao Criador, irmão. E Daniel viu, eu tenho que adorar a Deus para os seus inimigos. Glória, 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 glória. E não pensa, irmão, tem inimigo que te dá tapinha nas costas, e você não sabe. Os piores inimigos são aqueles que fingem ser amigos. Sorri com você, brinca com você, conversa com você. Mas por trás só Deus sabe. Pelas costas só Deus sabe, irmão. Aleluia. Mas Daniel permaneceu o quê? Fiel, com espírito de excelência. Aleluia. Glória a Deus. Ainda diz, então eles, os príncipes e presidentes, foram juntos ao rei e disseram assim, ó rei Dario, vive eternamente. Irmãos, tem empresas que, quando alguém quer derrubar o outro na empresa, o que eles fazem? Vai lá, bajula, né? Aleluia, o patrão. Irmãos, isso aqui é comum. Não só naquela época, mas aos dias de hoje. A bajulação para alguém que é de cargo alto, a maioria das vezes é por interesse. Por interesse. E esses homens bajulavam a Dario, ó rei, vive eternamente, buscando oportunidade para poder acabar com Daniel. Já que não achamos nele falha alguma, nós vamos ver o que a gente pode fazer. Então vamos mexer com Deus dele. Vamos ver o que a gente pode fazer para que ele não venha a servir o seu Deus. Isso é o que? Perseguição. Perseguição. Irmãos, aleluia, a perseguição, louvado seja Deus, é algo que já fez muita gente desistir de seguir a Deus. Tem pessoas que não aguentam ser perseguidos, porque a perseguição, aleluia, pode começar do nada, para poder destruir ministério, para poder destruir seu emprego, para querer destruir aonde você está. E às vezes a perseguição, quando ela começa, enquanto ela não destrói a pessoa, ela não sossega. Mas quem serve a Deus, ele tem um Deus que é o seu juiz. Aleluia! Louvado seja Deus. Vamos continuar porque a hora voa. Aleluia! Todos os príncipes do reino, prefeito, presidente, capitões, governadores, tomaram conselho a fim de estabelecer o edito real, fazendo conforme o mandamento de qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus. Olha só, irmão, que é isso? Aleluia! Ou qualquer homem
não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Irmãos, já pensou? Um homem que orava 3 vezes ao dia, e agora eles querem que Daniel fica 30 dias sem orar, sem buscar ao rei, mas ficar ali adorando Dario, ficar adorando, aleluia, aos reis daquela época. Mas Daniel, eles sabiam que Daniel não ia ceder-se aquilo. Quem é que aguenta? Quem é o cristão autêntico que aguenta ficar 1 mês sem orar, irmão? Se alguém fica 1 mês sem orar, já está desviado, irmão. Mas está desviado, irmão. Não, uma pessoa fica 30 dias. Oh, irmão, aleluia. Aqueles que buscam a Deus, eles não conseguem, aleluia, ficar longe de Deus. Mas como a Calila, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor. Eles querem ficar junto de Deus, aleluia. E eles quiserem do secreto. E você, olha, você vai ter que fazer esse secreto e você vai carimbar com o anel de selar. Porque quando o rei fazia um decreto e ele assinava com o anel de selar, nem ele poderia revogar o seu decreto. Nem o rei poderia revogar o seu decreto. Irmãos, olha as artimanhas de Satanás para querer destruir a intimidade dele com Deus. Irmãos, existe alguém que quer acabar com a sua intimidade com Deus. Esse se chama Satanás. Ele quer acabar com a sua comunhão. Ele não quer que você ora, ele não quer que você louva, ele não quer que você venha para a igreja, ele quer que você desfrie. Ele quer que você fique 30 dias longe do seu Deus, que aí vai bater o esfriamento. Pode ver que se uma pessoa ficar 2, 3, uma semana, 15 dias sem ir na igreja, quando veja abaixo, né, aquele esfriamento, já não sente mais vontade de ir para o culto, já não sente vontade mais de orar, já não sente vontade mais de servir a Deus. Com isso, o inimigo vai ganhando território até, aleluia, tirar a pessoa da igreja. O intuito, aleluia, do inimigo desses príncipes aqui era fazer com que Daniel esfriasse e perdesse a sua intimidade com Deus. Aqui nessa noite há uma grande oportunidade para você se ajuntar com Deus essa noite através da oração. Então clama ele, chegue para perto de Deus essa noite. E aí o inimigo tenta fazer decreto para você se afastar de Deus. Você quer ficar mais perto dele, porque ficar próximo de Deus é bom, ficar perto de Deus é bom, ficar perto de Deus é bom. Ficar perto de Deus é bom demais. Muito bem, fazendo esse decreto para que aleluia, Daniel servisse a Deus. E a Bíblia diz, aleluia, por esta causa o rei Dario assinou, aleluia, as escrituras e o edito. Aí os inimigos ficaram tudo felizes. Assinou o edito. Agora eu quero ver Daniel orar. Agora eu quero ver Daniel buscar Deus. Porque se ele não adorar a Deus, há uma cova dos leões esperando ele. Olha, irmão, e esses leões eram ferozes mesmo, irmão. Porque provavelmente eles deixavam o leão com fome para que quem fosse lançado ali nem chegasse até o fundo da cova. Os leões já o alcançavam. Quando passaram isso para Daniel, a Bíblia diz que aonde Daniel orava, existia uma janela. Esta janela, aleluia, os seus inimigos viam Daniel orando. Quando viu Daniel orando, então correram com um decreto. Pegamos Daniel adorando a Deus. Ele não está servindo a ti. E agora o que nós vamos fazer? O rei ficou muito triste, porque Dario gostava muito de Daniel. Porque, irmão, toda pessoa que tem um espírito excelente, ela é adorável. Aleluia. Toda pessoa que tem um espírito excelente, ela é adorável, é inteligente, sabe lidar com os outros. Daniel era um desses.
Ele não precisava ficar, ai rei, ali puxando sardinha pro lado do rei para ganhar amizade, não. Ele só fazia o seu papel. Só fazia o seu papel. Às vezes, para alguém crescer na empresa, no trabalho, na escola, ele não precisa, irmão, puxar sardinha para ninguém. Aí não! Faça o seu papel. Levanta a sua mão nessa noite. Oh, glória a Deus. Daniel estava fazendo o papel, mas só que tem uma coisa. Quando levaram notícia, olha Dario, Daniel não está servindo a ti, ele está adorando a tu Deus, ele tinha que se curvar diante de mim, aleluia. Então o rei ficou muito triste, olha, e agora o que eu vou fazer? Porque eu gosto de Daniel. Aí os inimigos correram, ó. Você lembra que você assinou o decreto? Você colocou o anel de selar, e isso aqui é irrevogável. Ninguém pode tirar isso aqui, nem você. Ai, daí, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer com Daniel? Já sei, eu vou falar, o teu Deus te livrará dessa fornalha, porque eu não posso fazer nada. Daniel, tranquilamente, confiando em Deus, porque o seu nome significa Deus é meu juiz. Quantos podem dar glória a Deus? Oi, irmãos, a hora está voando. Oh, Jesus, deixa eu terminar, irmão. Para terminar aqui, Jesus amado, meu Deus do céu. A Bíblia diz então, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então, aleluia, o rei ordenou que trouxessem, aleluia, a Daniel, porque Daniel estava adorando a Deus. Aquilo ali quebrava tudo aquilo que o rei estava fazendo. Esse decreto foi violado por Daniel, mas isso foi, aleluia, uma coisa que os inimigos dele fizeram para ele deixar de adorar a Deus. Irmãos, da nossa caminhada, pode ter certeza que sempre vai existir alguém que vai te jogar contra a parede para você não servir a Deus, para você não buscar a Deus. Existem muitos irmãos queridos missionários que estão morrendo, mas não têm negado o nome do Senhor, aleluia. E quando chegar naquele dia, eles estarão com Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Para terminar, então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Irmãos queridos, aqueles homens príncipes que não tinham visão, até mesmo Deus, aleluia, o rei reconhecia que Deus estava com Daniel. Será, irmãos, que as pessoas reconhecem que Deus está com você? Aleluia. Ou será que ainda tem dúvida? Ou será que estão tramando? Ou será que não estão vigiando para querer destruir, aleluia, o seu ministério? A Bíblia diz: ele te livrará. Então foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. Irmãos, os inimigos não querem apenas lançar Daniel na cova, mas eles querem também colocar uma pedra por cima daquela cova, de maneira que diziam: Daniel está acabado, está derrotado, conseguimos destruir Daniel, e agora vai sobrar uma vaga para mim, já que ele tem um espírito de excelência e foi destruído. Agora nós vamos ficar no lugar dele, nós vamos crescer. Irmãos, para terminar, a Bíblia diz: e foi trazido uma pedra, foi posta sobre a boca da cova, e o rei selou com o anel, e com o anel os seus grandes, para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. Irmãos queridos, mas a Bíblia diz: então o rei dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, diz a Bíblia, e não deixou trazer a sua presença instrumento nem música, e fugiu dele o sono. Tá o rei querendo dormir, irmão, não conseguia, só vinha Daniel, eu quero dormir, mas não consigo. Eu posso levar para você os cânticos, nós podemos levar para você as músicas, para que você, ó rei Dario, venha se alegrar. Não, eu não quero de luto, de tristeza por meu amigo Daniel. E ela diz: e fugiu dele o sono.
noite, aleluia, o dia todo, a noite toda acordado, pensando em Daniel. Mas ele pensava: o seu Deus te livrará. Vire para o seu irmão e diz: o seu Deus te livrará, 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 o seu Deus te livrará. Pode clamar o que quiser, diga: o meu Deus me livrará. Meu Deus me livrará. Glória. Aí o rei não estava dormindo, perturbado, não querendo dormir, fugiu de mim. Irmão, coisa triste, mas quando você perde o sono, irmão, no meio da noite, você olha para o lado, está um roncando, olha para o outro está roncando. Aí a gente fica, irmão, vamos subir dentro de casa, vai na geladeira, volta, vai lá ler um cadinho de Bíblia, volta, mexe cadinho no celular, volta, daqui a pouco raia o sol, aleluia, e a pessoa vai procurar o que fazer. O rei não dormiu pensando: será o que vai acontecer com Daniel? Será que nós vamos achar isso apenas os ossos dele? Mas ele acreditou que Deus livraria Daniel. Para terminar, e foi trazido uma pedra colocada ali. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, aleluia, já li isso aqui, em jejum, e fugiu dele sono. E pela manhã cedo se levantou e foi a pressas à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste: Daniel! Será se Daniel estava vivo, irmãos? Daniel! Já removeram a pedra? Daniel, o que será de Daniel? Será que ele morreu? O que vai acontecer? Deus livrou ele, o que vai acontecer, Daniel? Oh, Espírito, glória a Deus. Irmãos, os nossos inimigos, irmãos, planejam tudo, mas Deus é aquele que livra. Aleluia! E Ele te livrará do passarinheiro e da peste perniciosa, e não te acontecerá dano algum. Aleluia, como diz Salmo 91, Deus é aquele que livra das maiores tramóias que você imagina. Então, a Bíblia diz que Daniel, servo de Deus vivo, Daniel, servo de Deus vivo, dá-se a caso do teu Deus, aquele que continuamente servo, tenha pedido para te livrar-te dos leões. Então Daniel falou: ó rei, vive para sempre. Oh, quantos podem dar glória em nome de Jesus? Aquele irmão que era para estar morto pelo decreto, agora diz: ó rei, vive para sempre, vive para sempre, vive para sempre, vive para sempre, ó rei. Para continuar, em meu Deus enviou o seu anjo e ele fechou a boca dos leões. Quem crê, levanta a mão. Amém. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o tem e o livra. Irmão, se você estiver aí, aleluia, o inimigo que ele anda ao nosso terrenor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Este leão, esse que ruge como um leão, que é Satanás, ele quer destruir, ele quer acabar, mas quem serve a Deus, ele ganha livramento do Senhor. E aí ele diz para mim, aleluia, e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano algum, porque foi achada em minha inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não tenho contido delito algum. Então a Bíblia diz que o rei se alegrou, ele chama Daniel, mas só que tem uma coisa: os inimigos de Daniel, quando viram Daniel sair da cova dos leões, o que será que eles pensaram, irmãos? E agora? O rei pega esses homens que fizeram esse decreto, que lançaram toda essa acusação contra Daniel, e pegaram, e a Bíblia diz que eles, suas mulheres, seus filhos, foram lançados vivos dentro da cova dos leões. E a Bíblia diz que antes que eles caíssem no chão, o leão já alcançava eles no alto, e hoje despedaçaram. Quando podem da glória e o nome do Senhor, todos os inimigos que querem destruir a sua vida, vai acontecer isso com eles, irmão. Os inimigos que querem afastar você de Deus, pode ter certeza que quem serve a Deus, ele ora, ele ora, ele ora. Quando tem orado aqui, levante a mão. Então essa resumida história de Daniel, um homem fiel que serviu